Seja bem-vindo ao Inquebravelmente. Hoje vamos falar sobre como parar de se importar com o que as pessoas pensam sobre você. Desde que nascemos, somos condicionados a buscar aprovação. Crescemos ouvindo frases como "o que vão pensar de você?" ou "faça isso para ser bem visto." Aos poucos, aprendemos que ser aceito significa pertencimento e que pertencimento significa segurança. Mas até que ponto essa busca por aceitação realmente nos ajuda? E quando essa necessidade de aprovação começa a nos aprisionar? Muitas pessoas deixam de seguir seus sonhos, mudar de carreira ou simplesmente ser quem são, por medo do julgamento dos outros. Esse medo pode ser paralisante e impedir o crescimento pessoal e a felicidade. Mas você já parou para pensar sobre o porquê disso acontecer? A resposta está na biologia do nosso cérebro. A ciência já comprovou que somos seres sociais, programados para nos preocupar com a opinião dos outros. O cérebro interpreta a rejeição como uma ameaça real. Em um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, foi demonstrado que a exclusão social ativa as mesmas áreas do cérebro, que são ativadas quando sentimos dor física. Ou seja, quando acreditamos que estamos sendo julgados ou rejeitados, nosso cérebro reage como se estivéssemos sofrendo uma agressão real. Esse mecanismo vem dos tempos antigos, quando viver em grupo era essencial para a sobrevivência. Ser excluído significava vulnerabilidade. A necessidade de aceitação foi útil na pré-história, mas hoje, na maioria das situações, ela só nos limita. Aqui está uma verdade poderosa que pode te libertar. As pessoas não pensam tanto em você quanto você imagina. Isso ocorre por causa de um fenômeno psicológico chamado efeito holofote, no qual superestimamos o quanto os outros prestam atenção em nós. Pesquisadores da Universidade de Cornell realizaram um experimento com esse conceito. Pediram para os participantes usarem uma camiseta considerada embaraçosa e depois estimassem quantas pessoas haviam reparado. O resultado foi surpreendente. Os participantes acreditavam que a maioria das pessoas havia notado, mas na realidade, quase ninguém percebeu. Isso prova que passamos muito tempo nos preocupando com o que os outros pensam, quando, na verdade, as pessoas estão mais focadas em si mesmas do que em nós. Agora, pense nisso. Quantas vezes você reparou no que outra pessoa estava vestindo ou ficou horas pensando sobre o erro que alguém cometeu? Provavelmente, muito pouco. Se você não presta atenção em todos ao seu redor, por que acha que todos estão focados em você? Agora que entendemos que o medo do julgamento é uma construção mental, como se libertar disso? Mude a pergunta que você faz a si mesmo. Muitas vezes, antes de tomar uma ação, perguntamos: o que os outros vão pensar de mim? Esse pensamento gera ansiedade e nos impede de agir. A pergunta certa a se fazer é: o que eu quero para a minha vida? Quando você começa a alinhar suas escolhas com o que realmente deseja, a opinião dos outros perde a mesma importância que tinha antes. Outro exercício poderoso é visualizar sua vida daqui a 10 anos. Pergunte-se: se eu continuar tomando decisões baseadas no medo do que os outros pensam, como será a minha vida? O arrependimento de não ter seguido seu verdadeiro caminho será muito mais doloroso do que qualquer julgamento momentâneo. Aceite que a crítica sempre vai existir. Independente do que você faça, sempre haverá alguém para criticar. Se você seguir um caminho tradicional, alguém vai dizer que você deveria ter sido mais ousado. Se decidir inovar, alguém vai dizer que foi arriscado demais. A verdade é que nunca conseguiremos agradar a todos. E muitas vezes, a crítica diz mais sobre quem a faz do que sobre você. Pessoas que julgam demais geralmente projetam suas próprias inseguranças nos outros. Quando você compreende isso, fica mais fácil ignorar comentários negativos. Pratique a exposição gradual. Se o medo do julgamento te paralisa, comece aos poucos.
Faça pequenas ações que o deixem desconfortável, mas sem grandes consequências. Poste uma opinião sincera nas redes sociais. Use uma roupa diferente da habitual. Expresse uma ideia sem medo de ser criticado. Aos poucos, seu cérebro perceberá que o medo era maior do que a realidade. Agora, pense em quantos sonhos ou oportunidades você deixou para trás apenas por medo do julgamento dos outros. Reflita, o que é pior? Ser julgado por um momento ou viver uma vida inteira de arrependimentos? A verdadeira liberdade vem quando você para de buscar validação externa e começa a se validar internamente. Quando você entende que sua felicidade não depende da aceitação dos outros, mas sim de viver sua realidade. Agora é sua vez. Qual foi a última vez que você deixou de fazer algo por medo do que os outros iam pensar? Escreva nos comentários e compartilhe sua experiência. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça: aqui você não apenas vive, você vive inquebravelmente.